Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma sessão do nosso curso Black Mirror e a Filosofia. E depois de ter passado pelo conceito de sociedade de controle, agora a gente começa a entrar no conceito de produção de subjetividade, analisando aí então o que as ideias do filósofo Félix Guattari pode nos ajudar a pensar alguns episódios do Black Mirror e como a subjetividade contemporânea, pensada por ele, está ou não está presente nos episódios do Black Mirror. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar para vocês aí o nosso colega de hoje, nosso amigo filósofo Félix Guattari, nascido em 30 e falecido em 1992, que cunhou esse termo produção de subjetividade, e também um contraponto a essa produção, que são os processos de singularização. Então, pretendo nesse vídeo passear por esses dois conceitos para depois serem retomados na análise dos episódios, nos próximos episódios aqui da nossa série Black Mirror e Filosofia. Acho que há uma primeira definição importante conceitual a ser feita, que é aquela que está nessa obra dele que se chama Caosmose. Vocês encontram por aí para ler essa obra, convido vocês a lerem essa obra, muito bacana, que é essa ideia de que a subjetividade é produzida por instâncias individuais, coletivas e institucionais. A subjetividade é plural e polifônica. Exatamente porque diferentes aspectos da nossa vida, tanto individuais como coletivos, como através das instituições, formam partes da nossa subjetividade. Assim, o nosso eu não é um eu único que recebe sua subjetividade de fora, mas ele é plural, polifônico, porque ele é formado por diferentes modos de existir, de modos de vida. E nas Três Ecologias, outra obra do Guattari, ele explora muito bem, inclusive, como nós precisamos aprender a cultivar essas novas ecologias, que não são apenas a nossa relação com o meio ambiente, mas também consigo próprio e com as outras pessoas. Então percebam, para o Guattari, o eu, a subjetividade, ela não é única, não é um eu centralizado. Essa é uma certa leitura presente em outros autores do século XX. E é desse pressuposto que eu estou tentando trazer para ajudar a gente a pensar algumas coisas com relação ao Black Mirror, que inclusive me parece ainda acreditar numa subjetividade presa a um eu. Inclusive é um euzinho que pode migrar de plataformas, sendo que o nosso corpo é apenas uma dessas plataformas. Então percebam que na nossa discussão anterior, no nosso encontro anterior, surgiu um pouco esse debate sobre a concepção da subjetividade como sendo a dicotomia entre corpo e alma. Para o Guattari não há essa separação. Corpo e alma não são dicotomizados. A nossa subjetividade, que enquanto uma mescla de corpo e alma, é múltipla, é plural, formada por diferentes aspectos. E aí o que é interessante nessa crítica do Guattari é que o capitalismo entende isso muito bem. Por isso que ele oferece produtos para diferentes aspectos da nossa subjetividade. Então, como ele diz aí, a ordem capitalística produz os modos das relações humanas, até em suas representações inconscientes. Os modos como se trabalha, como se é ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala. Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro. Em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo. Percebam que o que são esses modos de existir? São esses modos de se amar, de se trabalhar, de ser ensinado. A nossa subjetividade é múltipla, portanto. Então, para o Guattari, não é o mesmo eu que aprende a andar, que aprende a amar, que aprende a falar. São diferentes subjetividades em nós que faz essas diferentes coisas. E o capitalismo produz para todas elas. Produz subjetividades prontas que a gente consome. Então, como que isso funciona? Então, acho que aqui tem algumas... Continuando esse conceito, eu acho que tem algumas coisas importantes ainda para a gente colocar. Michel Hard é um
crítico, um comentador da obra de Deleuze e Guattari, ele diz que essa questão da subjetividade não é apenas uma marca do Deleuze e do Guattari, é uma marca também de Foucault, Althusser e outros. A ideia de que a subjetividade não é originária, ela não é dada a priori, ou seja, ela não é inata, ela já não nasce antes, né? Ela não tá, quando a gente nasce, ela já não está com a gente, né? Mas se forma, pelo menos até certo ponto, no campo das forças sociais. Ou seja, as subjetividades se criam no nosso processo de individuação. Ela não é inata, não é algo que vem, uma essência que se desenvolve, mas é algo formado pelo tecido social, pelas forças do plano social. Essas forças que o Guattari chama de instâncias individuais, coletivas ou institucionais. Então passam por decisões próprias de cada um, fruto da relação com as nossas comunidades e também pelas instituições pelas quais nós passamos. Por isso que ela é polifônica, por isso que ela é plural. Então não existe uma subjetividade do tipo recipiente em que se colocariam coisas essencialmente exteriores, as quais seriam interiorizadas. Então a ideia dele também é que esse processo de produção se dá na sociedade também. Então não é uma característica inata, essência que se desenvolve, e nem é uma característica externa que se põe dentro do indivíduo, mas sim algo que é um processo de criação, de invenção do indivíduo ante si mesmo, a sociedade, a coletividade e as instituições. E é nesse sentido que o capitalismo acaba produzindo subjetividades nas que as pessoas se encontram, que desejam fluir essas subjetividades produzidas. Então ele vai dizer em outra obra agora, que chama O Divã do Pobre. Outra obra que tinha sido citada ali é dele, Cartografias do Desejo, dele com a Sueli Ronick. Então nós já estamos citando aqui 4 obras do Guattari que eu estou trazendo elementos para a gente pensar. Então diz o Guattari nessa obra O Divã do Pobre, que ele fala inclusive do cinema. A ilusão consiste em crer que existe um sujeito único e autônomo correspondendo a um indivíduo, quando o que está em jogo é sempre uma multidão de modos de subjetivação e semiotização. Percebam, não é um indivíduo único e autônomo, mas sim as nossas subjetividades são uma multidão de processos de subjetivação. Quais são esses processos de subjetivação? São esses modos de existir, modo de falar, modo de amar, modo de ser ensinado, modo de trabalhar. Então, o que ele diz aí que essa subjetividade é fabricada, esse processo é fabricado pelo capitalismo no sentido de que há componentes semiológicos significantes que se manifestam através da família, da educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte. Então aí nós temos algumas características coletivas e institucionais que nos emitem signos, por isso semiológicos, que ajudam a gente a fazer os nossos processos de subjetivação. Então, por exemplo, alguém que se sente afetado pelos signos da religião faz parte de si, produz uma subjetividade religiosa. A mesma coisa para a arte, para o meio ambiente, para a educação. Também faz parte do processo de subjetivação os elementos fabricados pelas indústrias dos mídias, né, de todas as mídias, do cinema, da televisão e aqui, no nosso caso, do próprio Netflix, como vimos na questão da produção de dados. Como a produção de dados acaba entrando nessa produção de subjetividade também. E é interessante que o próprio Guattari já apontava para essa dimensão semiológica assignificante, ou seja, sem um significado claro, que são os metadados que a gente viu. Então, o dado concreto do Netflix, por exemplo, é o seu nome, o seu CPF, a sua conta bancária, a série que você viu, a série que você não viu. Há metadados também, que é a frequência que você entra no Netflix, até onde você vai de determinada série e qual outra você não vai. Então isso que acaba sendo assignificante, porque eles são dados soltos, que só fazem sentido quando conectados a uma plataforma que trabalha com esses dados e extrai desses dados algum tipo de procedimento. Então, dimensões semiológicas assignificantes colocando em jogo máquinas informacionais de signos, funcionando paralelamente ou independentemente pelo fato de produzirem e vincularem significações
e que escapam então das axiomáticas propriamente linguísticas. Então, essa dimensão semiológica assignificante também possui uma axiomática, apesar de ela não ser ali propriamente linguística, no sentido de que ela não está ali revelada no sentido seja o empreendedor de si mesmo. Por exemplo, é uma axiomática linguística. Mas isso acaba transformando em signos assignificantes no sentido de que eles possuem esses metadados como uma informação a ser desenvolvida num produto cultural que eles vão lançar e que vão produzir subjetividades que a gente pode se sentir afetado ou não por elas. Por isso que o capitalismo trabalha com o desejo, com o sentir-se afetado, né, e ter esse desejo explorado. A sociedade, através da distinção de classes, da segregação de seus campos de ação e de uma infantilização generalizada, faz com que nossas subjetividades sejam pré-fabricadas ao gosto dos modos de produção capitalistas. Então o capitalismo, para o Guattari, e esses textos aqui estão extraídos dessa obra Cartografia do Desejo, ele mesmo se incumbe da tarefa de produzir subjetividades que a gente consome, ajudando o nosso processo de individuação a encontrar esses modos de existir para as diferentes dimensões do nosso eu, dessa multidão de subjetividades que a gente chama de eu. Então aqui uma frase bastante interessante. Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro. Em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo isso porque partimos do pressuposto de que esta é a ordem do mundo, ordem que não pode ser tocada sem que se comprometa a própria ideia de vida social organizada. Percebam então que, inclusive, além de atender diversas dimensões que as nossas subjetividades se manifestam, a gente inclusive acha que isso já está dado, que é essa a ordem do mundo. Então a gente acaba perdendo a ideia de que nós também somos responsáveis por processos da nossa subjetividade. E aí que ele vai transformar isso em processo de singularização, mas no final aqui a gente vai entrar nessa alternativa que ele cria. Então o Guattari defende que o processo de dominação econômica é inseparável de um processo de dominação cultural. E sem esse entrelaçamento não seria possível controlar as realidades sociais. Para Guattari, a sociedade atual coloca as pessoas diante de um impasse entre dois extremos, do qual será preciso dar-se conta e agir. Uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe. Ou uma relação de expressão e criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade. Percebam então, nós recebemos subjetividades da produção capitalista e das instituições e da coletividade na qual nós vivemos. Pode ser que o capitalismo tenha penetrado em todas essas outras relações, mas pode ser que você ainda tenha relações com a sua comunidade, consigo próprio, que escapam da relação capitalista. Mas a gente pode ter uma relação com elas de se submeter àquilo que recebemos. Ou ter uma relação com a nossa subjetividade que é de expressão e criação, portanto de invenção de componentes da subjetividade. Percebam então que a nossa subjetividade não é um indivíduo único, e sim existem componentes, múltiplos componentes que a formam. Essa concepção é bem importante aqui para a gente usar como pano de fundo. Continua a crítica à indústria cultural do Guattari dizendo que, enfim, tudo que contribui para a produção de objetos semióticos, livros, filmes, etc., séries, episódios do Netflix, difundidos num mercado determinado de circulação monetária ou estatal. Difunde-se cultura exatamente como Coca-Cola e cigarros de quem sabe o que quer, carros ou qualquer coisa. Então a cultura como mercadoria, aí, como a gente está vendo nessa definição do Guattari. As forças sociais que dominam o capitalismo hoje entenderam que a produção de subjetividade talvez seja mais importante hoje até do que o petróleo e as energias. Olha aí de novo a ideia de que os dados são o novo petróleo, que a gente viu no episódio anterior. Aqui no Guattari, as produções de subjetividade da indústria cultural também são um petróleo. Percebam o quanto que a Netflix hoje em dia deve valer mais do que algumas companhias de petróleo.
No Japão, por exemplo, não se tem petróleo, mas se tem e como uma produção de subjetividade. Pensem aqui o quanto a indústria cultural japonesa produz milhares de subjetividades, que vão desde as pessoas que vão nas séries, nas feiras de RPG, vestido como o personagem que ele mais gosta, e o personagem de game que ele mais gosta forma a subjetividade, seja porque ele dá valores, por exemplo, de honra, de perseverança, seja porque também lhe dá modos e trejeitos de se vestir, de falar, de segurar um cigarro, de segurar um copo. Tudo isso é invenção de subjetividade. Percebam o quanto eles inventam subjetividades, né? E é essa produção que permite à economia japonesa se afirmar no mercado mundial, a ponto de receber a visita de centenas de delegações patronais que pretendem japonizar as classes operárias de seus países de origem. Aqui também podemos citar, por exemplo, o modelo da Toyota, a ideia de que a toyotização é essa ideia de que a Toyota mudou as relações de produção da sua linha de montagem dos seus carros, garantindo uma certa excelência de produtos, e se criou uma espécie de subjetividade que é ter um Toyota, é ter um carro que não quebra, que não falha. Criou-se, então, o capitalismo trabalha com esse mecanismo de criar essas palavras de ordem, essa axiomática que ajuda na nossa escolha e distinção de um produto A do produto B. Então, esses cigarros de quem sabe o que quer, né, ou a Casas Bahia, dedicação total a você, servem exatamente para criar esse vínculo de desejo e uma mini processo de subjetivação que faz as pessoas desejarem determinados produtos, porque esses produtos ajudam a determinar dimensões da sua própria subjetividade. Queria colocar aqui para vocês algumas frases da Zuboff. É Zuboff, tá errado ali, tá escrito Zaboff, é Zuboff. Ainda naquele artigo citado anteriormente, algumas frases que eu acho que tem um pouco a ver. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, que vai aparecer de novo para a gente aqui no nosso último episódio sobre os hackers, publicou um relato sóbrio sobre a liderança, a política e as ambições globais do Google, nessa obra de 2014. O último relatório do Centro de Pesquisas Pew sobre percepções públicas da privacidade na era pós-Snowden, após as denúncias do Snowden sobre a captura de dados pela CIA para a procura de terroristas, que nós já citamos também no texto do Morozov, indica que 91% dos adultos americanos concordam ou concordam fortemente que os consumidores perderam o controle sobre seus dados pessoais, enquanto apenas 55% concordam ou concordam fortemente que estão dispostos a compartilhar algumas informações sobre mim mesmo com empresas para usar serviços online gratuitamente. Então percebam que os consumidores acreditam, na sua grande maioria, que eles perderam, a população acredita que ela perdeu o controle sobre os seus dados. E aí que entra a ideia de o quanto esses próprios dados são usados para nos propor subjetividades. Então a gente acaba perdendo uma certa liberdade e privacidade ao entregar os nossos dados e desejando entregá-los muitas vezes, porque a gente quer ver a série, a gente quer publicar aquela foto no Instagram, só que a gente também está participando de um movimento que volta para a gente algumas subjetividades. Isso que são as subjetividades, né, dadas, concebidas, que a gente acaba vestindo, como a gente veste como um personagem, um caractere, e vai numa feira de games. Esse novo fenômeno da mineração de dados produz a possibilidade de modificar os comportamentos das pessoas e das coisas para o lucro e controle. Na lógica da vigilância capitalista não há indivíduos, apenas o organismo que abre o mundo e todos os mais ínfimos elementos nele contidos. Então aqui que entra de novo a ideia que ela tem do Big Other, não mais um Big Brother centralizador, mas um Big Other que se espalha, né, em meio aberto e nos controla em meio aberto. E nos controla inclusive a partir dos dados que nós mesmos disponibilizamos e que são usados para modificar partes da nossa subjetividade. Mas o interessante aqui é entender que a nossa subjetividade não é um eu único, um euzinho único, e sim
um agenciamento de múltiplos aspectos, modos de existir, que são formados tanto individualmente, como coletivamente, como através das instituições. E que nós estamos muito mais acostumados a recebê-los pronto do que estabelecer rotinas de expressão e criação da nossa própria subjetividade, dos nossos próprios modos de vida. Davi Lapujade volta novamente, nós já lemos ele em outro episódio, acho que no episódio sobre Sociedade de Controle em Deleuze, para afirmar de novo essa frase que a gente viu lá: as novas tecnologias integram as populações humanas em novas máquinas sob a forma de banco de dados, de algoritmos, de fluxo de informação. Não se trata mais de ser sujeito, não se está mais diante de um par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-se individuais, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, bancos de dados, mercados ou bancos, né? Dados, mercados ou bancos. Tal processo é acompanhado por uma profunda transformação dos corpos sociais. Percebam, a sociedade de dados, a produção capitalística, já entendeu que a nossa subjetividade não é um indivíduo indivisível, um eu único, mas sim individual. Nós fazemos parte, nós somos um agenciamento de pequenas partes, de várias pequenas partes, né? Modos de existir, modos de amar, modos de trabalhar, modos de ser ensinado, modos de jogar bola, modos de ver uma série, modos de ir à igreja e se relacionar com divindades. Essa sociedade, o capitalismo já entendeu isso e ele funciona muito melhor. Talvez algumas pessoas ainda estão apegadas ao euzinho e ainda não entenderam isso, né? Então acho que esse é um dado importante, porque me parece que o próprio Netflix, na sua grande maioria, trata a nossa subjetividade como um euzinho e não como polifônica, né? Vivemos um mundo tela, um mundo exclusivamente povoado de imagens, que desfilam sem parar e comunicam diretamente suas informações a um cérebro saturado. Isso ainda é Davi Lapujade. No limite, não há mais mundo exterior onde agir. Só há uma tela e uma mesa de informações com as quais interagir. O par natureza-corpo, paisagem-homem, cedeu lugar ao par cidade-cérebro. A tela não é mais uma porta-janela, nem um quadro plano, mas uma mesa de informação sobre a qual as imagens deslizam como dados. Essa frase é uma readaptação daquilo que a gente já tinha visto para o Gilles Deleuze. Essa ideia de que a natureza, a paisagem, o corpo cedeu lugar ao cérebro. É o cérebro que está em contato com os dados dessa sociedade de dados. Difícil ir mais longe na reclusão e na despossessão. Em toda parte, tanto no interior como no exterior, clichês que precedem nossas percepções, nossas ações, nossos pensamentos, nossos enunciados, como se o porvir contivesse por antecipação todos os possíveis. Percebam o quanto que isso tem a ver com o Netflix, o quanto que essa previsibilidade e esse clichê acabam direcionando nossa percepção, ação, pensamentos a algo que já está lá, que já estava lá, e nos limita na ideia de invenção e expressão da novidade, do novo, de novas formas de produção de singularidade, e aí não mais subjetividade, aí que entra uma variação que o Guattari cria. Não se trata mais de disciplinar as almas e os corpos, mas de controlar fluxos num espaço de informação segundo uma política securitária generalizada. Percebam, o controle não controla almas e corpos nessa dicotomização, mas sim controla os fluxos de subjetividade, porque nós somos individuais, nós somos formados por vários desses fluxos, e esses fluxos são controlados de diferentes modos, com diferentes velocidades, em espaço aberto. Isso não quer dizer que a sociedade de controle nos introduzam num mundo totalitário ou neototalitário, como sugerem determinadas análises, pois tudo se dispõe num espaço aberto. Cada mônada se torna um relé, um ponto de amplificação dessa política. A ideia de que cada um de nós, por isso a mônada, usando esse velho conceito da filosofia, se torna um relé. O relé é como se fosse um interruptor, o sim e o não, né, da luz, né, ligar e desligar a luz. É como se cada um fosse um relé num meio aberto, né? Desde então, nossas possibilidades de vida, ainda o Lapujade, se confundem com os modos de existência que a axiomática submete à nossa escolha. Então percebam, a nossa subjetividade
ela está presa nesse sistema em que as nossas possibilidades de vida se confundem com aquilo que nos é submetido para a escolha. As possibilidades externas se tornam possibilidades internas, mas na verdade bem sabemos que não são os possíveis que são submetidos à nossa escolha. Pelo contrário, é a nossa potência de escolher que é submetida a possíveis pré-estabelecidos, modos de existência e de pensamento para o mercado. Já existem esses modos de existência, modos de pensar pré-estabelecidos e ofertados para a gente escolher. E o capitalismo faz isso muito bem, nos oferece diferentes modos de existência. Por isso que é preciso, de acordo com Guattari, retomar a capacidade de expressão e invenção de modos de vida que não estejam pré-submetidos a esse sistema. Por isso que ele vai chamar isso, portanto, de processo de singularização. O que diz o Guattari nessa obra junto com a Sueli Gurholnick, que chama Cartografias do Desejo? É essa máquina de produção de subjetividade. A essa máquina, está faltando uma crase ali, a essa máquina de produção de subjetividade, que eu acabei todo escrevendo até agora, eu oporia a ideia de que é possível desenvolver modos de subjetivação singulares. Aquilo que poderíamos chamar de processos de singularização. Uma maneira de recusar esses modos de encodificação pré-estabelecidos, todos esses modos de manipulação e telecomando, recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular. Uma singularização existencial que coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não são os nossos. A ideia de que a gente pode inventar modos de subjetividade. E aí aqui não há modelos, não há invenção não tem como ter uma invenção pré-estabelecida, um modelo a se seguir. Cabe a cada eu, que é um agenciamento de vários eus, perceber os processos de subjetividade, de singularização que ele pode criar e inventar para si mesmo. Esses modos de se relacionar com os outros, os modos de sentir, os modos de construir, de produzir, modos de criatividade, inventando modos singulares de vida. Então a produção de subjetividade para o capitalismo, que inventa modos de existir, de trabalhar, de se vestir, de se relacionar com a religião, já são uma oferta, um menu que a gente pode consumir, a gente consome essa produção de subjetividade. Enquanto que o Guattari está pedindo para a gente colocar no lugar processos de singularização, que resistam a essa codificação estrita dos signos capitalistas. Por fim, a última frase, o melhor é a criação, a invenção de novos universos de referência. O pior é a mass-medialização embrutecedora, a qual são condenados hoje em dia milhares de indivíduos. A ideia de inventar novos universos e a ideia de ser embrutecido pela mass media, né, pela mass media. As evoluções tecnológicas conjugadas a experimentações sociais desses novos domínios são talvez capazes de nos fazer sair do período opressivo atual e de nos fazer entrar em uma era pós-mídia, caracterizada por uma reapropriação e uma ressingularização da utilização da mídia. Acesso a banco de dados, a videotecas, interatividade entre os protagonistas. Lá na época dele, ele ainda não vislumbrava como poderia ser essa reapropriação da mídia. Ele trabalhava muito com rádios livres na época. Talvez o software livre, o hacker, a pirataria sejam modos de subverter um pouco essa ordem, né, capitalística, essa ordem desses mundos mass media embrutecedores. Né? A pirataria no bom sentido, não apenas a pirataria de copiar os grandes de Hollywood, porque daí você está simplesmente burlando a lei e sendo mais ainda integrado na produção de subjetividade. Mas a ideia do sabotador, do hacker, de interferir nesse sistema, de criar vacúolos de não comunicação, né? Então a gente pode trabalhar um pouco com essas ideias lá quando a gente trabalhar com os hackers. Então, de modo geral, o que eu queria com esse episódio de hoje era
trazer essa leitura do Guattari entre produção de subjetividade e processo de singularização, como sendo processos em que a nossa subjetividade é entendida como plural, polifônica, e que o capitalismo, e principalmente a indústria cultural e a indústria de dados, nos apresenta uma multiplicidade de subjetivações já prontas para a gente consumir. Enquanto que o ideal talvez seja a gente inventar modos de subjetivação. E aí o Guattari não vai usar mais a palavra subjetivação, e sim de singularização. Modos singulares, próprios de cada um de nós, que a gente desenha do nosso modo. Modos que a gente entende que sejam modos interessantes de se relacionar com o outro. Modos interessantes de se relacionar com divindade. Modos interessantes de se vestir, de trabalhar, de falar, de propor, né, de ser criativo. Então é isso que eu gostaria de falar no episódio de hoje para vocês. Beleza, pessoal? Então boa noite e até o próximo.